Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Joel Santana, que o Joel Santana teria dito numa publicação dele, do Joel, e não via nada demais no treinador do Flamengo. Do Joel. Mas você não fala isso, pô. Uma pessoa chega na sua casa mal vestida, você não vai falar assim, pô, você tá mal vestido, hein? É a sua opinião, ok, mas você não fala. Cabe ao Você tem que ser, no mínimo, cavalheiro agora, com quem está chegando na sua casa. Ou seja, a nossa casa é o Brasil. Vamos receber o cara bem. E eu discordo do Vanderlei. Eu não vi um treinador, um sequer, recebendo bem o Jorge Jesus. O Cuca falou bem dele. Aqui falou, Paulo. Mostra pra mim. Mostra pra mim. Nenhum. Fala assim, pô, Jorge, pô, que legal, parabéns pela contratação, seja bem-vindo. Um país de língua portuguesa como Portugal, vamos nos dar super bem, vamos comer uma bacalhoada no sábado, um pastel de Belém no domingo. Um churrasco na outra semana. Uma feijoada. Gaúcho, e argentino. Gaúcho e argentino que gosta. Eu vi nenhum. Nem você, Vanderlei. Mencionou a palavra, que eu tenha visto, mencionou a palavra de carinho à chegada tanto do São Paulo quanto do Jorge Jesus. Ninguém. Você acha que o cara vai chegar aqui e falar um troço desse do nada, gente? E a troca do que ele vai ficar citando, dizendo foi fulano, cicrano e beltrano? Ele não iria se indispor assim com uma categoria inteira à toa, se ele não tivesse sofrendo algum tipo de... dá pra perceber, Paulo, nas entrevistas, em todas as entrevistas, em todo mundo falou, você não vê um técnico falar bem dele sem o aposto. Mas também tem um time milionário. Então, há uma falta de reconhecimento, a inveja, é uma coisa... Talvez o único que não posso falar no mesmo assim, com essa parte dizer, há mais também o Palmeiras. Que o Palmeiras tem também tanto quanto. Se gastou mal, é um outro problema. Se o time está desgastado nesse momento, é uma outra situação. Mas dinheiro por dinheiro, eles têm. Sim, entenda, Paulo. O Flamengo superou tudo isso. O Flamengo é tão bom. O Jorge Jesus, que está aqui atrás de você, é tão bom. É tão fazendo um trabalho ótimo, excelente. E naquela entrevista dele, ele numerou 14 treinadores que atuaram no futebol brasileiro, brasileiros que atuaram no futebol português, e sendo que 2 dirigiram a seleção portuguesa. Perfeito? 1,66, terceiro lugar em Auto Glória, e o Filipão, vice-campeão da Copa Europeia, levou o time a uma colocação excelente no Mundial também. Então, são treinadores que têm, como ele disse, foram acarinhados pelos portugueses. E acho que aqui, às vezes, o Jorge Jesus precisou vir ao Brasil para a gente enxergar que o futebol brasileiro tem estilo, tem projeto. E esse é o estilo do futebol brasileiro, que o Vanderlei Luxemburgo também pratica. Hoje, pode não praticar no Vasco, porque o Vasco da Gama não tem todo esse elenco que possa dar a ele possibilidades ofensivas. Jogaremos juntos SRN. Ele falou uma coisa, é verdade. O Carpegiani chamou o Jorge Jesus de mau caráter. Chamou. Eu lembro disso. Eu não lembro disso. Você não lembra? Não. Quando ele foi lá, ele foi conversar com o pessoal, os dirigentes do Atlético e o Atlético tinha treinador. Chamou o cara de mau caráter. Gente, que é isso? Olha, não me venham com essa história que o Brasil é um país que sabe receber as pessoas. Não sabe. Somos invejosos. Se fizer sucesso, piorou. Se fizer sucesso, então pior ainda. Eu acho que os técnicos não precisavam também fazer esse tipo de coisa aí, de chegar com um ramalhete ali e falar, Jorge Jesus, seja bem-vindo. Mas eu acho que essas declarações aí, Pascoal, elas são extremamente antiéticas por parte desses treinadores que aqui estão. O futebol brasileiro ele tem esse protecionismo aí até pela falta de capacidade de muitos treinadores. Porque, vejamos, você tem inúmeros técnicos aí que estão sempre bem empregados no futebol brasileiro, porque tem bons empresários, Pascoal. Mas já não vem mostrando aí capacidade técnica de mexer num time, capacidade tática de mexer num time há muito tempo. Então, querendo ou não, quando chega um cara diferente, como foi aí em outro momento o Rueda,
como foi aí o Osório, como foi o Balsa, como foi o Gareca. Agora, recentemente, aí também temos o Sampaoli no Santos. Esses caras chegam com uma ideologia nova. O Flamengo teve um outro treinador estrangeiro recentemente também. Exato, mas é que tá. Esses caras chegam com uma nova mentalidade, Pascoal. E isso acontece. De mexer, talvez, com o brilho da mídia. Estão dizendo aqui que o Argel também rasgou ele. Esse do Argel eu não lembro. Estão dizendo aqui que o Argel rasgou ele. O Joel Santana nós mencionamos, né? Renato Gaúcho, Argel, Mano, Carilli, Levi, Carpegiani. As duas declarações, eu não ouvi ninguém rasgar assim, como o pessoal da internet. Essa declaração aí que o Sormani lembrou agora de mau caráter, eu lembro vagamente de ter ocorrido, não me recordo como foi, mas eu ouvi qualquer coisa a respeito disso. Mas os técnicos que teoricamente atingiram o Jorge Jesus publicamente, recentemente, foram o Renato Gaúcho e o Mano Menezes. Mas o pessoal estava trazendo algumas declarações aí de outros treinadores. Algumas aí eu também não cheguei a ver. Por exemplo, essa do Argel, eu sinceramente não sei. Eu não lembro, do Argel eu não lembro. O Carpegiani foi, isso eu me lembro bem. Agora o Carpegiani falou que... o pessoal está lembrando aqui... Que ele foi ao Atlético Mineiro, ele estava conversando com o Atlético Mineiro e ele já estava contratado pelo Flamengo, tanto que o jogo que ele foi lá ver, isso foi o Carpegiani que falou, hein? O jogo que ele foi lá ver foi Atlético e Flamengo. Nesse dia que ele foi ver o jogo do Atlético, muito se falou que ele estava indo lá para ser contratado pelo Atlético e ele já estava contratado pelo Flamengo. Palavras do Paulo César Carpegiani, repetindo aqui, não são minhas palavras, e que o Abel ainda era técnico do Flamengo. Por isso, o tal tipo de expressão usada pelo Carpegiani que eu não concordo. O Abel, o pessoal está lembrando aqui que 2 treinadores receberam bem o Jorge Jesus. O René Simões, que atualmente trabalha como comentarista na Band News, né? Trabalha lá quando não tá trabalhando. O Roger Machado. Esse é verdade. Eu acho que a exceção que confirma a regra nessa história toda aí, até onde eu vi, até onde eu me tomei ciência dos acontecimentos, é o Roger Machado. Mas o Roger não foi preconceituoso. Elogiou ele, viu, o Calheiros? Eu sempre estava no Calheiros no Bom Dia, fica na cabeça. O Sormani, o Cuca também foi... Pega as declarações do Cuca quando o Jorge Jesus chegou. O elogio veio depois. Eu não me lembro. Eu me lembro dele elogiando. Então, eu acho que nesse aspecto, aí vai aquele negócio, é xenofobia? O que é... virou uma palavra da moda. O que é xenofobia? Isso, o que é xenofobia? É uma palavra originária do grego, xenos, fobia. Fobia é medo. Você tem que dividir a palavra em 2. Xenos, é a etimologia da palavra. Alberto Valentim também está sendo citado aqui. O Alberto Valentim mandou ele calar a boca. O xenos é medo de estrangeiro. Xenos, medo. Fobia é medo. Xenos, estrangeiro que vem e você tem medo do estrangeiro. A palavra trata disso. A palavra não trata de você execrar, de você brigar, de você expurgar o estrangeiro. Só medo do estrangeiro. Medo do estrangeiro. Às vezes o ser humano tem medo do novo. Medo, repulsa. Medo. Não é só isso, não. Não é só medo, não. É preconceito. Preconceito é uma outra palavra. Estou falando xenofobia. Xenofobia é um preconceito contra o estrangeiro. Exatamente. Há uma clara preconceito contra... Exatamente. Homofobia é o cara que realmente não respeita o homossexual. Os homossexuais, exatamente. Isso é muito claro aqui no Brasil, no esporte como um todo. Tem sido com relação aos técnicos, sim. Tem um pouco de ressentimento também, porque eles estão sendo, esses estrangeiros, muito elogiados pela imprensa e eu acho que eles estão revelando a incapacidade geral dos treinadores brasileiros, que eu acho que na maioria, sempre há exceções, tá, gente? Sempre há uma ou outra exceção. Mas eu acho que na maior parte do tempo, na maior quantidade de técnicos aqui que nós temos no Brasil, são técnicos muito ruins. São muito defasados, há uma indigência intelectual. Eu costumo falar isso, uso essa expressão. Há uma indigência intelectual no futebol brasileiro. E esses 2 estão mostrando, como alguns outros mostraram recentemente, que o futebol tem que ser mais inteligente, ele tem que ser mais moderno. Esses caras deitam nesse rodízio de técnicos que existe aqui no Brasil e se acomodam, né? Gente, vê o Cruzeiro, cara, porque o Cruzeiro ontem cruzou 52 bolas na área. Não, que futebol é aquele? O Cruzeiro tem, os jogadores que o Cruzeiro tem. Foi o quê? O 12º jogo do Abel? Do Abel. 8 com empates. 12 jogos no Flamengo, o Jorge Jesus já tinha feito o time andar. Pera aí um pouquinho, você falou uma coisa. Ontem teve o jogo do Cruzeiro contra o Avaí. Tá? Eu sei que a gente tem que falar do Vasco, já vou falar do Vasco. Calma, Michelete, calma, Michelete. Cruzeiro e Avaí. Esse foi o 8º empate do Cruzeiro. Em 12 jogos, empatou. Uma vitória, 3 empates. Não, uma vitória, uma derrota. Uma derrota
3 vitórias e 8 empates. E 8 empates. É o cartel do Abel. Por isso que... Aí o torcedor do Cruzeiro fica de cabelo em pé. Então, esse técnico do Cruzeiro, o Abel Braga, que é um vencedor... Tem uma história linda. Tá? É bom dizer isso, né? Porque, claro. Mas isso não vai adiantar nada. Cara, né? Esse treinador, o Abel Braga, era o técnico do Flamengo. Desse jogo aí, ó. Por isso que eu e o Flavinho, no começo do campeonato, dissemos, ao ver a campanha do Palmeiras, entrega o título. Aí chegou o Jorge Jesus. O Flamengo, que não era ameaça pra ninguém, passou a ser o grande time do futebol brasileiro. Porque chegou o Jorge Jesus. E porque chegaram reforços também, né? Sim. São importantes. Chegaram reforços, então. Até por isso, a gente não muda a opinião com o passar do tempo. Chegaram reforços importantes. Mas alguns jogadores. Também, né? O Léo Duarte saiu. Só saiu o Léo Duarte. O Vinícius Júnior também. Não. O Vinícius já saiu no ano passado. Em janeiro já tinha. O Flamengo não tinha perdido mais um cara esse ano, foi só o Léo Duarte? O Edjar. O Edjar saiu também. Enfim, com a chegada do Jorge Jesus, de 2 laterais extraordinários, a descoberta pelo Jorge Jesus do Gerson e do Pablo Mari, o Flamengo tornou-se outro time. Não era aquele time do início do campeonato, quando a gente previu aqui que o Palmeiras seria o campeão. É outra história. Formato de jogo. Mudou tudo. Mudou tudo. Se o campeonato começasse e terminasse do mesmo jeito, os técnicos, todos os seus respectivos times, eu acho que o Santos estaria brigando para ser campeão. O Santos estaria brigando para ser campeão. O Palmeiras dá uma melhorada com o Mano Menezes, mas com o Filipão eu não via muita saída, não. Eu acho que o Santos poderia ser o campeão brasileiro. Se começasse e terminasse do mesmo jeito. Mas mudou. Mudou e nós também mudamos a nossa opinião. E aí você está vendo o jogo do Avaí contra o Cruzeiro, os melhores momentos. Tô vendo aqui, Argel critica Jorge Jesus. Ninguém descobriu a pólvora. Todo mundo, é uma inveja, gente do céu, é tão difícil. Ele citou a Camões, como o Jorge Jesus citou isso, né? É tão difícil assim. Mas peraí, isso é inveja porque o cara é estrangeiro, Flavinho? Porque, por exemplo, pelo sucesso dele. Então, não, é porque ele é estrangeiro. Mas é que tá, Sormani, tudo porque que tem um tá brasileiro, quando ele começa a se dar bem aqui, ninguém começa a falar mal, não. Mas tudo que tá em evidência é alvo de ataque. Tudo que causa, talvez, aí uma revolução, tudo que tá hoje exposto de maneira, talvez, aí... primorosa, como é o caso do Flamengo. O Flamengo é um time hoje que todo mundo tenta copiar e não consegue. Você que vai muito bem na mídia, você se sente assim? Não, mas, ô Pascoal, é natural, cara. Quando você tá num cargo que todo mundo quer, tem muito olho grande em cima de você, tem pessoas que começam a te desmerecer. O Flamengo hoje é um time sensação do momento, tanto dentro quanto fora de campo. Então, querendo ou não, o Flamengo hoje é alvo. E tudo que envolve o Flamengo... Carilli foi alvo de alguém? O Tite foi alvo de alguém? Mas o Carilli... O Felipão não foi alvo. Mas o Carilli... O Felipão, isso xenofobia pura. Mas é que tá, a gente tem que separar xenofobia pura. Eu acho que a gente tem que separar algumas situações, porque, por exemplo, o Carilli, quando ele começou a fazer sucesso, ele não era... O Carilli, quando ele começou a fazer sucesso, ele teoricamente não era ninguém ainda dentro do futebol. Ele era o auxiliar do Mano Menezes, depois foi o auxiliar do Tite, e depois ele recebe uma chance de poder fazer um trabalho. Ele não teve, talvez, aí o tempo de ser cobiçado ali dentro do clube. Tanto que o Corinthians era tido como uma quarta força. Ele monta um time ali adequado em 2017, o time se encaixa e ele consegue títulos, o paulista e depois, consequentemente, o brasileiro. Mas quando você está, por exemplo, no olho do furacão, um técnico do Palmeiras... O Tite foi alvo de inveja de treinadores no Brasil? O Tite chega à seleção brasileira e todo mundo bate palma. É verdade, mano. Você pega, põe o Jorge Jesus hoje para treinar a seleção brasileira. Não, mas que é o melhor técnico que nós temos aqui. Não, mas o senhor, o sindicato dos técnicos de futebol do Brasil, os caras vão, na hora, vai todo mundo para lá. Mas peraí, vamos para a rua, vamos para a Paulista. Mas eu não estou discordando disso. Vamos para a Copacabana. Da forma como vocês colocam, dá a impressão que eu estou discordando. Eu citei alguns estrangeiros aqui que foram vítimas também de ataque. Nós estamos discutindo o nosso futebol. Vai, mano. O Rueda, ele foi vítima de ataque, assim como o Osório também foi vítima de ataque, o Balsa foi vítima de ataque, o Sampaoli, quando ele chega no Santos também, ele foi vítima de ataque. É que o Santos não chegou a ocupar, talvez durante muito tempo, a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, você mas se o Santos estivesse... Eu concordo também, eu concordo. Eu falei isso ontem, Flavinho. Existe um protecionismo aqui dentro do mercado interno ridículo. Esses técnicos aí, eles estão acostumados com aquela dança das cadeiras que ninguém fica sem assento. É corporativismo puro. Exato, isso. Claro que é. A gente vai falar daqui a pouquinho do 10º gol do Pelé. E com uma entrevista para você muito legal ao vivo aqui. Só você esperar um pouquinho. A gente vai falar do